bem melhor que tudo que alguém possa ter. É ser de Deus um filho, sim, ser um filho de Deus, bem melhor ainda que todo o saber. É confiar que Deus sabe por mim. Eu gostaria de conversar com você, meu querido ouvinte, sobre um assunto muito triste, mas um assunto que muitas vezes mexe conosco. Eu quero falar sobre as fábulas que nos fazem sofrer. E eu vou começar essa mensagem com uma pequena pesquisa. Quantos de vocês que estão me ouvindo nesse momento cresceram ouvindo falar do bicho-papão, da mula sem cabeça, do Papa Figo, da comadre Fulozinha? Quantos de vocês ouviram falar de Papai Noel e do Coelho da Páscoa? Muito bem. Eu creio que quase todos que estão me ouvindo cresceram ouvindo contar essas histórias. Alguém já ouviu falar também que quando um dente cai, ele tem que ser jogado em cima do telhado? Creio que também alguns de vocês já ouviram. Isso são fábulas, são mitos nos quais vamos acreditando quando criança. Agora, na medida que nós crescemos, vamos aprendendo acerca de outros mitos. Nos tornamos adolescente e aprendemos outros. E na medida que nos tornamos adultos, também aprendemos outros mitos. A maior parte desses mitos, isto é, dessas fábulas, são inofensivas, mas há fábulas, mitos, que simplesmente não são verdades e que são realmente danosos para nós, pois eles nos ensinam mentiras que nos prejudicam para a eternidade. Como eu disse, eu quero falar sobre as fábulas que nos fazem sofrer. Estaremos observando algumas fábulas que o mundo tem nos ensinado sobre Deus e sobre a salvação, sobre religião. A razão pela qual faremos isto é que se você não tem a verdade certa em sua vida, você acaba se dando mal. No mundo afora, uma das fábulas mais comuns é aquela que diz mais ou menos o seguinte: não importa o que você crê, o importante é ser sincero. Você já ouviu isso algumas vezes? Soa tão bom, tão correto, não é? Mas é pura fábula, puro engano. O que é importante e necessário é você crer na verdade. Há um filme em que os bandidos destruíram o equipamento de aterrissagem de um avião que realmente estavam. Eles achavam que estavam bem, mas eles se espatifaram. Há crenças em nossas vidas que, se não as corrigirmos, acabamos caindo e nos queimando. Isso acontece o tempo todo com várias pessoas. Você acaba se espatifando e se incendiando. Quero rapidamente dar a vocês 6 fatos acerca do que você crê. O primeiro fato acerca do que você crê é o seguinte: o que você crê é a sua escolha. Ninguém obriga você a crer em nada. Quero dizer, se eu não quero crer em determinada coisa, eu não tenho que crer. Se eu quero crer em algo, eu posso. Se eu quero crer que o Ayrton Senna está vivo, eu posso crer. Se eu quiser crer nisso, eu posso. Aqui está o ponto. Você não pode culpar ninguém pelas coisas que você crê. Você não pode colocar a culpa nos pais, nos professores. Você que está se apegando ao que crê e pode livrar-se de suas crenças a qualquer momento se quiser. A Bíblia mostra que aquilo que cremos é a escolha que fizemos. Por exemplo, em Romanos capítulo 1, verso 21, o apóstolo Paulo diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisa e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Aquelas pessoas creram na mentira, adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador. Foi a escolha que fizeram. Portanto, o que você crê é sempre uma escolha sua, que você mesmo fez. O segundo fato
é esse: o que você crê determina o seu comportamento. Em outras palavras, o que você crê determina como você age. Provérbios capítulo 4, verso 23 diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tudo o que você faz tem uma crença por trás. Por exemplo, quando você decidiu ouvir a mensagem hoje, você creu que ia ouvir alguma coisa boa. Seu comportamento foi deixar o seu rádio ligado. Se você vai almoçar num restaurante, apanha o cardápio para escolher algo porque acredita que aquilo que vai comer é gostoso. Tudo o que você faz tem uma crença por trás. Agora, o problema é que nossas crenças determinam o nosso comportamento, mesmo que não percebamos ou queiramos. Se você crê que é desengonçado, como é que vai agir? De maneira desengonçada. Se você crê que ninguém gosta de você, você agirá da mesma forma. Se você crê, procura uma igreja para ser curado ou curada de alguma doença, seu comportamento é de alguém que está ali apenas com esse objetivo. Se você crê que Deus está perseguindo você com dificuldades sobre sua vida, seu comportamento é de alguém que está sempre com raiva de Deus e tentará de todo jeito evitá-lo. O ponto é esse: mesmo que suas crenças estejam erradas, elas afetam o seu comportamento. O terceiro fato sobre o que você crê é o seguinte: o mundo tem ensinado muitas falsas crenças por aí. De vez em quando, na televisão, você ouve algo como: coma mangas e você nunca terá câncer. O café, por culpa da cafeína, é considerado por muitos um inimigo do coração. Mas na revista Super Interessante, eu li num dia desses uma nota intitulada Café faz bem. Um médico constatou que um cafezinho por dia afasta a depressão e deixa você bem acordado. Quer dizer, o que as pessoas dizem não combinam com o que a ciência e os pesquisadores descobriram. São fábulas que arruinam a nossa vida. Há pessoas que costumam dizer: eu só vou crer se eu ver. Pois ouça, você não poderá ver nada se não crer primeiro. Este é o ensinamento bíblico. Vou lhe dizer algumas falsas crenças que o mundo tem ensinado. Por exemplo, todos os seus problemas são culpa de alguém. Você será feliz se tiver o que deseja. Todas as crenças são igualmente válidas. Todas as religiões levam a Deus. Pornografia e perversão são coisas inocentes. Você pode ter o que quiser. A Bíblia tem um conselho sobre isso e está em 1 João capítulo 4, verso 1, que diz: amados, não creiam em qualquer coisa, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Você concorda com a Bíblia? E a razão pela qual existe tantos falsos mestres é porque as pessoas creem em tudo o que é dito e não buscam conferir na Bíblia se aquilo é verdade. Aliás, existem muitos que são religiosos fervorosos e nunca leram a Bíblia. Agora vamos ao quarto fato acerca do que você crê. Falsas crenças são a causa de muitos problemas emocionais e tristezas. Uma crença não precisa ser verdadeira para que ela afete você emocionalmente. Por exemplo, vamos dizer que no próximo fim de semana você vai a uma dessas reuniões que existe por aí e lá alguém diga que você vai ter uma ótima surpresa ou mesmo uma triste notícia e você fica apreensiva durante toda a semana seguinte naquela expectativa do que vai acontecer. Por isso o seu coração dispara. Sua pulsação aumenta, a adrenalina invade o seu sistema. Você fica angustiado e a consequência de tudo isso são graves problemas emocionais. E no final, uma grande tristeza pela frustração de ter sido enganado por alguém que você cria estar falando a verdade. Isso acontece muito. Portanto, mesmo que uma crença não seja verdadeira, ela causa problemas emocionais em sua vida. Você precisa descobrir quais de suas crenças são falsas e se libertar delas. Jesus apontou aquilo que pode libertar você. Ele disse em João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Este é o alvo desta mensagem. Na medida que você descobrir as mentiras nas suas crenças, naquilo que você aprendeu durante toda a sua vida, você precisa abandoná-las, libertar-se dos seus traumas e medos. Quando você conhecer a verdade, ela vai libertá-lo, talvez de alguns vícios, de alguns medos.
Agora, isso nos leva ao próximo fato acerca do que você crê. A única fonte de verdade absoluta é Deus. Quero que você ouça o que diz a Bíblia em Romanos 3, verso 4. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Há uma pergunta que você precisa fazer a si mesmo, e a pergunta é: qual será a autoridade para a minha vida? O que é que será a base para as minhas convicções? Minha crença? Quero dizer que você ou terá o que os homens dizem, e há 1 milhão de coisas contraditórias que os homens dizem, e o que Deus diz. Qual deles você acha que é mais real e verdadeira? Eu gostaria de mostrar que as coisas que o homem diz mudam sempre. As coisas hoje não são iguais às de 10 anos atrás. E as de 10 anos atrás não eram iguais às de 20 ou 30 anos atrás. As coisas e os pensamentos dos homens mudam. Você sabe qual é o tempo de validade de um livro de ciência? 18 meses. E logo fica obsoleto, isto é, superado rapidamente. Aliás, recentemente descobriu-se que um dos planetas não faz parte do sistema solar. Então, todos os livros de ciência agora ficaram obsoletos. Portanto, você não deveria basear a sua vida nas coisas que o homem diz, porque você poderá estar indo pelo caminho errado, e aí acaba dizendo: eu baseei minha fé na ciência ou nas coisas que ela dizia, e aí descobri que era errada. Escute esse versículo da Bíblia em Lucas 21, 33. Os céus e a terra passarão, as minhas palavras jamais passarão, disse Jesus. Apenas a palavra de Deus tem subsistido ao teste do tempo. Você pode crer nela como algo imutável, que não muda. Por quê? Porque ela é baseada no caráter de Deus. Esta é a razão pela qual podemos crer. E qual é o caráter de Deus, você pergunta? Ouça esse próximo verso, Hebreus capítulo 6, verso 18. É impossível que Deus minta. Deus não pode mentir. Aliás, Deus nem pode falar uma meia-verdade, porque uma meia-verdade é uma mentira. Sendo assim, se você deseja alguma coisa boa sobre a qual construir a sua vida, é melhor que você atente para o que a palavra de Deus diz sobre o ontem, sobre o hoje e sobre o amanhã, isto é, a vida futura. E o sexto fato acerca do que você crê é o seguinte: edificando sua vida em cima da palavra de Deus é a chave para a sua saúde emocional e a sua estabilidade. Eu já observei algumas coisas na Bíblia e duas coisas interessantes são: a primeira, 80 vezes na Bíblia, Jesus diz: em verdade vos digo. A segunda, cerca de 20 vezes Jesus diz: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. O que Jesus está fazendo? Ele está destruindo as fábulas que nos fazem sofrer. Ouviste o que foi dito. É a sabedoria do homem, o que todo mundo pensa. Eu gosto da maneira como Jesus concluiu o Sermão da Montanha. Ele diz que certo homem construiu sua casa sobre areia e ela não resistiu à chuva e ao vento. Outro edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus disse que se você pode ter um dos dois alicerces, você pode construir a sua casa na rocha sólida, que ele comparou à sua palavra, ou você pode construir a sua casa na areia movediça. Nesse caso, você será muito bobo. Jesus é muito franco sobre isso. Ele diz que é tolice construir a sua vida em cima de coisas que estão mudando todos os dias. Jesus diz para você construir a sua vida sobre a rocha da palavra de Deus, porque ela garante segurança, tranquilidade. Quem já presenciou, mesmo pela televisão, inundações, tempestades, ventos fortes, compreende a necessidade de ter uma casa bem construída. Quando você tem tempestades em sua vida e luta de todas as formas e é lançado de um lado para outro pelos furacões de dificuldades, o que vai fazer a diferença em sua vida é em que você tem baseado sua fé, se na palavra de Deus ou em fábulas. Ouça esse verso que encontra-se em Mateus capítulo 7, 20 e 24. Jesus diz: quem ouve estas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Você quer ter uma vida sólida? Você precisa duas coisas: ouvir e praticar a palavra de Deus, isto é, a Bíblia. O primeiro passo para que você deva ter é compromisso. Ouvir a palavra de Deus não é suficiente, você precisa praticar.
E o que é praticar? O que é que você pratica? Lições de violão? Digitação? Ginástica? Se você vai praticar alguma coisa, algo é necessário o compromisso. Assim sendo o primeiro passo para você viver uma vida livre de maus hábitos, de mágoas e vícios pessoais com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Quero ler Romanos capítulo 12, verso 2, que diz: Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança das suas mentes. Observe o que Deus diz: você pode ser transformado. Você gostaria de experimentar o tipo de vida que Deus planejou que você vivesse? Gostaria de ser liberto de vícios, de mágoas que têm destruído sua vida? É possível. Deus pode transformar a sua mente, trocar a fábula na qual você acreditou até hoje, fábulas contadas por seus pais, quem sabe, que ainda hoje metem medo em você sobre sua vida por aí, mas há uma chave para que essa transformação aconteça em sua vida, é a chave deixar. Deixe que Deus transforme. Isso envolve um compromisso seu. Quero desafiar você, insistir com você, encorajá-lo a fazer 3 compromissos com a verdade em sua vida. Se você o fizer, sua vida será mudada. Aqui estão eles. Número 1. Eu me comprometo a buscar a verdade. 2 Timóteo capítulo 4, versos 3 e 4, é um texto da Bíblia que diz: Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não escutarão o verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e juntarão para si mesmo muitos mestres que vão dizer a eles o que querem ouvir. Isso soa como aquelas coisas enganosas como astrologia, leitura de mão, horóscopo e etc. Muitos buscam esse tipo de coisa porque é mais fácil. Mas se você fizer um compromisso de buscar a verdade pelo resto de sua vida, isso não vai mais fazer parte de sua vida. Algumas vezes a verdade é dolorosa. Você concorda com isso? Mas é o caminho. A Bíblia diz para não seguir histórias que discordam da verdade de Deus. Lemos em 1 Timóteo capítulo 4, verso 7. Não tenham nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça exercícios espirituais. E onde está o melhor lugar para procurar a verdade e fazer exercícios espirituais? Ouça o que diz Paulo escrevendo na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 15. Esta carta vai lhe mostrar como nós devemos agir na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Em outras palavras, o lugar certo para se buscar a verdade é na igreja, com o povo de Deus, olhando para a palavra de Deus. Este é o melhor lugar para buscar a verdade, lendo a Bíblia. Então se comprometa a buscar a verdade. E no segundo momento, você precisa se comprometer a viver esta verdade. Isso é um pouco mais difícil. A verdade não é apenas alguma coisa que você sabe, é alguma coisa que você faz, é algo que você é, alguma coisa que você vive. Viver a verdade não é apenas dizer, eu conheço a verdade, eu sei dessas doutrinas. Viver a verdade é alguma coisa que você põe em prática na sua vida. Você tem que ser uma Bíblia aberta. Agora ouça como é difícil. 2 Coríntios capítulo 4, verso 2 diz: Nós rejeitamos tudo o que é feito escondido e tudo o que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus, pelo que agimos sempre abertamente de acordo com a verdade e na presença de Deus. O terceiro compromisso é comprometer-se a crer na verdade. Amados, a coisa maravilhosa acerca de Deus é que Ele deseja que conheçamos a verdade. Assim sendo, Deus nos deu a Bíblia, que é a sua palavra. Mas não apenas nos deu a sua palavra, mas enviou o seu Filho Jesus, o Messias, o modelo vivo da verdade. Jesus encarnou a verdade, Ele incorporou a verdade. Jesus disse, Deus disse, você não tem apenas que ler isto, você pode olhar para Jesus. Nele está o que significa viver uma vida de responder em verdade. Olhe para Jesus. Assim temos não apenas este livro chamado Bíblia, mas temos a verdade em uma pessoa. A verdade é uma pessoa, Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente por meio de mim é possível chegar ao Pai. Agora lembre-se que Deus tem dado a você a liberdade para escolher no que você vai acreditar.
Se você disser, eu não quero aceitar a Cristo como a verdade e quero estar separado dele em minha vida, Deus permitirá que você faça isso. É uma escolha sua. Mas se você optar por viver separado dele, o que você espera receber dele? O salmista Davi disse no Salmo 9, verso 17, os ímpios serão lançados no inferno e toda a gente que se esquece de Deus. Você pode perguntar, mas o inferno realmente existe? Claro que sim. Jesus falou sobre o inferno. Mas algumas pessoas dizem, eu não acredito que existe inferno. Ora, isso não é o suficiente para que ele deixe de existir. Digamos que você não acredita que uma colherzinha de chumbinho não mata. E aí toma, porque você não acreditou que ele vai te matar. E aí ele não te mata. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos, não para as pessoas. Mas quando você escolhe rejeitar a Deus, ele diz, tudo bem, fique separado de mim. Deus não obriga você a acreditar nele, mas ele também não é obrigado a receber você no céu dele, se você não acreditou na sua palavra. Como é que uma pessoa vai para o inferno, você pergunta? Só existe uma maneira de ir para o inferno. Não crendo na palavra de Deus e não aceitando Jesus Cristo como seu Filho único e suficiente Salvador. Ouça o que diz a Bíblia em João 3,18. Quem crer nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Ainda em João 3,36, Jesus disse, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus disse, eu sou a verdade. Você quer crer na verdade? A verdade é Jesus. Agora, que você sabe que existem muitas fábulas que nos fazem sofrer e muitas vezes nos levam para distante do céu, agora que você já sabe como ir para o céu e sabe como ir para o inferno, você tem a chance de aceitar ou rejeitar o que Jesus disse. Ele falou, eu sou a verdade. Se você disser, eu quero construir a minha vida sobre a verdade, eu quero crer nela, quero ser uma pessoa de verdade, ao fazer isso você estará dizendo, Senhor, eu estou deixando que o Senhor saiba que estou dando o primeiro passo hoje. Que Deus te abençoe e que você permaneça com este propósito. Procure uma igreja evangélica, una-se às pessoas que, como você, descobriram a verdade e estão seguindo-a. E aí você verá quanta mudança estará acontecendo em sua vida para melhor. Você deixará de ter medo dessas fábulas, dessas superstições, como dia 13, como mandinga, como passar debaixo de uma escada, como tantas coisas que nos fazem sofrer. Creia em Jesus Cristo. Ele disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade, meu prezado rádio ouvinte, é o Evangelho de Jesus Cristo, implantado na nossa vida, vivido em nossa vida no dia a dia, a salvação em Cristo Jesus. Que Ele te abençoe. Amém.